nasci em Alvinópolis em abril de 39, não é? Meu pai já residia em Resplendor, no Vale do Rio Doce, né? Ele tinha lá uma propriedade rural e depois ele fez um concurso e passou para Exator, que é aquele antigo coletor estadual, né? Depois disso, eu morei em Pedra Azul, que é lá na divisa da Bahia. E lá eu estudei no grupo escolar Pacifaria. Eu fiz lá o primário, lá em Pedra Azul, né? Depois, com um problema grave que eu tive, né, de apêndice supurada, gangrenada com peritonite, eu fui operado aqui em Belo Horizonte pelo Dr. Borges da Costa, quando meu pai resolveu que nós ficássemos aqui. Eu comecei a estudar no Colégio Arnaldo. Depois eu achei melhor estudar no colégio mais perto lá de casa, que foi o Tristão de Ataíde. Lá no colégio, certo dia, eu nunca pensei em participar de vida pública, nem tampouco de política estudantil. Aí eu fui procurado por um grande amigo, o Nilton Araújo, e ele me pediu para emprestar o meu nome numa chapa que eles iam disputar lá no colégio, para a presidência do Grêmio Literário Dr. Braga. E eu não tive problema, foi perfeitamente e tal, e eu falei, não, mas eu vou te colocar num cargo que não tem que fazer nada. É apenas pela sua amizade, pela maneira que você é aqui dentro do colégio, todo mundo tem por você um respeito muito grande, você vai nos ajudar com os votos que nós precisamos para eleger a nossa chapa. Mas aí fomos eleitos e eu comecei a participar mais assim da coisa, fizemos um jornalzinho, depois começamos, era diretor de esporte, lazer e turismo, né? Aí nós começamos a fazer uma festa todo mês, até alugava aí o clube do Cruzeiro e fazia outras atividades. Bom, quando foi terminando o período do mandato, me lançaram candidato a presidente do Grêmio. Aí eu já estava gostando da política estudantil. Me lançaram candidato a presidente do Grêmio, eu tive uma votação significativa, mais de 80% dos votos, e aí começou uma trajetória na política estudantil, que eu cheguei a ser presidente da União de Estudantes do Estado, que é a União Colegial de Minas Gerais, num congresso com 500 e tantos municípios, eu tive quase 80% dos votos. Me lançaram em seguida presidente da União Brasileira dos Estudantes, mas como eu sempre combati o estudante profissional, eu não aceitei, porque era julho, e eu formaria em dezembro. Eu nunca acreditei em comunismo, em marxismo. Na vida prática eu não realizaria. Você falar que ditadura do proletariado é o entre-meio do regime capitalista e o paraíso comunista, onde todos seriam iguais, isso é uma coisa que é muito bonito para quem não tem um mínimo de imaginação. No movimento estudantil tinham várias correntes. O JC, União da Juventude Comunista, tinha a P, a Ação Popular, e outras menores, né? Onde a União Municipal de Belo Horizonte também era muito atuante, e nós já comandávamos aí o Estado através de 500 e tantas entidades filiadas à União Colegial, mais os grêmios também que tinham uma participação significativa nos nossos encontros, nos nossos congressos e nas nossas regiões. Em 1961, nós tivemos um congresso nacional, onde a esquerda defendia uma tese que se tivesse 1% de aumento nas anuidades escolares, que devia decretar uma greve nacional. E eu, dentro de uma ponderação, depois que nós fizemos um estudo no próprio colégio que eu estudava, você poderia aumentar até uns 30 e poucos %, que é o custo operacional de uma escola, né? Eu defendi essa tese lá em São Paulo, nesse encontro estudantil nacional, e a minha tese foi vitoriosa, né? Só que, infelizmente, quando houve o aumento de 50% ou 60%, só eu decretei a greve
Os outros que queriam decretar quando tivesse um mínimo de aumento, eles não fizeram, que é meio estilo de esquerda, né? Eles criam aquele sensacionalismo e na hora de atuar não atuam, né? Então isso aconteceu. Foi até a primeira greve estudantil de grau médio que fecharam todos os colégios. Quando nós fomos procurar o Tancredo, em São João del Rei, ele era primeiro-ministro. E ele nos recomendou procurar o ministro da Educação, mas não dava tempo até marcar para ir ao ministro da Educação. Então nós resolvemos fazer a greve de estudante, decretamos a greve. Quando o Magalhães Pinto, governador do estado, mandou me chamar, eu estava na minha casa, chegou uma pessoa lá que trabalhava no palácio, me convidando para ir ao palácio encontrar com o Magalhães. Aí ele conversou comigo sobre a greve, o propósito, eu falei que era o problema de anuidade escolar, aquela coisa toda. E eu acho assim, porque eles eram... Ele e o Tancredo tinham umas divergências maiores, eu acho que ele começou a nos dar um certo apoio justamente para dar uma contrapartida na rejeição lá do primeiro-ministro na tese nossa, que era tentar encontrar um caminho, né, para sairmos da crise do aumento significativo das anuidades escolares. Aí um dia ele me chamou e falou que ia criar 5 colégios estaduais anexos em Belo Horizonte, né? Então eu falei com ele que nós podíamos fazer uma reunião para ele anunciar isso e nós encerrarmos a greve. O coronel Helter, hoje, né, naquela época tenente, falava que ficou meio preocupado, porque movimento estudante, a Secretaria de Saúde tinha um auditório grande ali em frente ao mercado, isso, né, lotado de estudantes e muitos lá de fora, porque não tinham como entrar lá dentro. Né? Então acharam que eu ia assumir. Se não, eu garanto que não vai ter nada contra o governador. Ele vai ser muito aplaudido. E o Magalhães estava vindo de um período difícil, onde as professoras fizeram um protesto muito grande contra ele, aquela coisa toda. Ele falou, eu acredito nesse moço, eu vou. Aí eu montei um esquema antes, nós recebemos ele lá na porta da Secretaria de Saúde, entramos, ele assinou lá a autorização criando os 5 anexos, falou, foi muito aplaudido e nós encerramos a greve. Aí nesse período eu recebi um telefonema do Fernando Ferrari, que foi governador do Rio Grande do Sul e era deputado federal, querendo um encontro comigo em Belo Horizonte. E ele veio, nós encontramos até no hotel aqui da cidade e ele me falava, Santana, eu tenho ótimas informações sobre você, você tem um bom relacionamento na classe estudantil, eu estou querendo criar um movimento trabalhista renovador, o MTR, aqui em Minas. E o Pedro Gomes de Oliveira, que é senador do PTB, seria o presidente e você seria o secretário executivo. Eu falei, olha, para mim mexer com política adulta, né, eu não tenho como não ajudar o Juscelino Kubitschek, porque minha família é do ex-PSD, né, minha mãe tinha uma verdadeira adoração pelo Juscelino e eu tinha o meu vínculo com a dona Naná e o doutor Júlio, que é irmã do Juscelino, o doutor Júlio, um dos médicos mais tradicionais aqui de Minas Gerais, junto com o Borges da Costa, o Lucas Machado, Júlio Soares. Então eu falei com ele, falei, não, mas que tal o JK Ferrari? Eu peguei e disse, bom, aí teria jeito. Ele falou comigo, Santana, eu tive com o Juscelino e nós combinamos o seguinte, o Sul, o PSD do Sul é muito udenizado. Então eu saio candidato a vice-presidente lá, eu ajudo a votação dele, porque naquele tempo o voto não era vinculado. Exato. Tinham vários candidatos a vice-presidente. Eu peguei e falei, não, então, nesta forma aí eu aceito, eu te ajudo. Mas logo depois teve um desastre de avião, ele morreu. Morreu, aí as coisas voltaram a estaca zero. Quando o doutor Júlio Soares me telefona,
e me chama na casa dele, porque o Juscelino ia estar lá e ele queria que eu conversasse com ele. Quando eu cheguei para um almoço lá na casa dele, o Juscelino me chamou para participar de um movimento que ele estava iniciando, que é ali na Rua Tupis 38, sob loja, 1, 2 andares. Foi um prédio que estava semi-acabado, que um grande amigo dele cedeu para a futura campanha em 65, onde que ele queria fazer um escritório um pouco afastado da lide partidária, porque ele tinha em vários lugares do Brasil pessoas que o apoiariam que não eram do PSD. Inclusive o Juracy Magalhães na Bahia, que era da UDN, apoiaria o Juscelino. Apoiaria para presidente da República, em JK 65. Então estava lá o Milton Nilo Braga, que foi um dos grandes amigos do Juscelino, Luiz Gonzaga Souza Lima, Dr. Carlos Martins Teixeira, que começou como médico e depois se transformou num irmão, um dos maiores amigos que o Juscelino teve. Então lá nesse, e Fernando Carlos Pratos, que era casado com a filha do Dr. Júlio Soares, com a Beatriz. Então lá nós começamos a fazer o movimento, o pessoal escrevia do interior, o Juscelino de vez em quando vinha a Minas, ia lá no escritório, encontrava com os amigos. Aí ele pensava em fazer uma meta o que ele fez na indústria, fazer na agricultura. Tinha um rapaz que era deputado estadual, Aníbal Teixeira, muito competente. O Aníbal é um rapaz muito preparado, tem uma cultura muito grande e entendia bem dessa parte de agricultura. E ele, a pedido do Juscelino, fez um esboço do que seria a proposta para o governo para 65. Quando o Dr. Júlio Soares, que era um médico tradicional aqui em Minas, ele sempre ia numa pensão onde morava Juscelino, Alckmin e outros políticos que viraram políticos tradicionais em Minas Gerais. Na época eram apenas estudantes. De repente ele conheceu a irmã de Juscelino, a dona Naná. E depois casaram e ele convidou o Juscelino para morar na residência dele, em frente ao Palácio da Liberdade, onde é o prédio da Previdência hoje. Ele morava numa casa muito boa, grande, lá um palacete lá. E Juscelino foi. Quando o Benedito Valadares, todo dia, ia à casa do Dr. Júlio tomar um chá, às 19 horas, né? E ficou conhecendo o Juscelino lá. E o Juscelino muito envolvente, desde estudante, né? Participando, e acabou indo para ser chefe de gabinete do Benedito Valadares, né? Alckmin foi para um outro cargo, e assim todos eles, o próprio Israel Pinheiro, foi o Dr. Júlio que ajudou muito na carreira dele. Ele mesmo falava, antes do movimento de 31 de março, antes, o Juscelino estava muito preocupado com a quebra da hierarquia militar. Então ele tinha combinado o encontro com o Jango em Brasília. Mas naquele dia, um dia antes, tinha um aniversário de 15 anos da filha do Wilson Frade, que é a Ana Paula, que coincidentemente hoje esposa do Pimenta da Veiga, né? Então eu também tinha sido convidado para o aniversário. Então nós passamos no aniversário e depois ele me pediu para levá-lo até o aeroporto. Então foi eu, o Aníbal e ele. Quando ele falava que estava vivendo as últimas 48 horas decisivas do regime, porque ele não concordava com a maneira que o Jango estava tratando o problema dos militares no Brasil, a quebra da hierarquia. Nós chegamos no aeroporto, uma chuva horrorosa, ele foi. Chegou lá, foi um fracasso. O Jango falou que não podia afastar das forças populares e ele voltou para Belo Horizonte e fez um manifesto pela hierarquia militar e etc. Ele fez o manifesto, tem lá o manifesto. Mas ali já não adiantava mais. O Mourão sai de Diamantina, né, comandando, o Guedes fica comandante aqui em Belo Horizonte, e depois mudou a história, porque o Mourão que era o chefe da Revolução.
Chegou lá, encontraram aqueles generais lá, o Costa Silva e outros, entendeu? E até ofereceram, eu lembro, para o Mourão a Petrobras. E o general Guedes falou com ele: você é o comandante, você é o chefe da Revolução, você tem que comandar. Mas aí já não tinha. O Costa Silva falou: eu sou o mais velho, eu fico no Ministério da Guerra. E cada um dividiu lá as funções. Você lembra que naquele movimento, o Cruel, era muito pela legalidade, o comandante lá do Rio Grande do Sul também, e todos aderiram à causa, achando que era apenas para resolver esse problema, organizar o país, vamos falar assim, no nível de hierarquia e outras coisas mais, porque o negócio estava uma baderna. O Augusto Frederico Schmidt, grande amigo do Juscelino, combinou o encontro do Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, com o Juscelino, na casa dele, na Lagoa Rodrigues de Freitas. E coincidentemente eu estava no Rio de Janeiro, e foi eu, o Aníbal, o coronel Dilermando, que era um amigão dele, da Polícia Militar de Minas, mas já da reserva, né? Nós fomos no carro, na casa do Augusto Frederico Schmidt. O Juscelino saiu, foi para uma sala e nós ficamos esperando, né? Ele voltou encantado com a maneira com que o Marechal o tratou, né? E falando mesmo que aquilo era passageiro, que ele queria, no período do governo dele, já redemocratizar o país, normal e etc e tal. Aí veio a posse do Castelo. E eu fui à posse com o Juscelino, Murilo Badaró, Hugo Aguiar, Homero Santos, o Aníbal, eu e o Juscelino. O Israel Pinheiro conseguiu um cartão que nos dava direito a entrar na galeria da Câmara Federal. Da Câmara Federal. Aí nós fomos, almoçamos na casa do Juscelino, ele era senador da República, né? O Carlos Murilo já estava esperando o Juscelino lá. Almoçamos lá com o doutor Israel e a turma, né, que foi de Belo Horizonte, e fomos lá para o Congresso. Quando o Juscelino entrou, foi aquela ovação, foi um negócio assim estrondoso de palma. Eu ainda comentei com o pessoal: isso aí é ruim, porque dá uma demonstração de força muito grande, todo mundo em pé batendo palma, não só lá no plenário, no Congresso Nacional, os deputados federais e senadores, mas também na galeria. Eu falei assim: isso é um perigo. Comentei com o Homero, com a turma que estava perto, Hugo Aguiar e outros, né? Depois veio a cassação do Juscelino, né? Veio a cassação do Juscelino, que coincidentemente também eu estava com ele no dia, e nós fomos para Brasília. E quando ele desceu lá no aeroporto de Brasília, já sabia que às 19 horas no Diário Oficial, na Voz do Brasil, Diário Oficial, Voz do Brasil, sairia já a cassação dele. Ele encontra com uma série de jornalistas, tudo lá, fazendo perguntas, aquela coisa toda. E uma coisa que me marcou muito na minha vida, foi quando ele falou que a gente não deve descer ao nível, à lama, para igualar aquele tipo de comportamento, mas que nós temos que enxergar esse país com lente cor-de-rosa. Quer dizer, uma pessoa que estava sendo massacrada, que ia ser caçada às 19 horas, ainda ter esse otimismo, né, a nível de Brasil, querendo o desenvolvimento, o progresso do país. É uma coisa que sensibiliza a todos. Começaram as perseguições contra ele e tal, quando ele resolveu sair do Brasil, certo? O Marechal Denis, que era o pai do general Denis, que até se viu aqui em Minas, foi o artífice, um dos homens que mais liderou o início desse movimento. Tinha uma verdadeira adoração pelo Juscelino. E o Marechal é que tomou a iniciativa naquele início de fazer com que o Juscelino saísse sem nenhum trauma, né, aqui do Brasil. Quando eu comecei a fazer direito, né, quando comecei a estudar, eu já estava na campanha do doutor Israel. Porque a campanha, quando iniciou, era JK 65,
Sebastião Paz de Almeida para governador, né? Foi esse o início. Mas depois aconteceu, o Juscelino foi cassado, nós continuamos com a campanha do Sebastião Paz de Almeida. Quando fizeram um movimento grande aí para cassar o mandato dele, falando que ele não tinha domicílio eleitoral em Minas, e, na verdade ele já era deputado por 2 mandatos. E para você ser deputado, você tinha que ter domicílio. Ele tinha casa na terra dele, tinha apartamento em Belo Horizonte, tinha uma fazenda, mas foi a forma que o pessoal teve para poder afastá-lo, achando que com isso ganharia a eleição o outro lado, a ex-UDN, né? Aí foi um julgamento brilhante aqui do Tribunal Eleitoral e que o pessoal todo sabia mais ou menos o voto de alguns, mas menos de um, do desembargador Régulo da Cunha Peixoto. Aí quando o Régulo começou a votar, a dar o voto dele, né? Mas parecia que não tinha um barulho dentro do tribunal. Aí ele foi falando até que ele deu favorável ao domicílio, que existia o domicílio eleitoral, consequentemente ele não podia ser vetado por isso. Aí eles apelaram e o Zé Bonifácio de Andrada fez uma carta para o sobrinho dele, que era ministro do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo para cassar o Sebastião Paz de Almeida. Então ele se julgou sem condições de participar do julgamento. E aí veio o substituto já com o voto no bolso, cassando o Sebastião Paz de Almeida. E aí, 20 e poucos dias, surge a campanha do doutor Israel, que o Juscelino tinha mandado uma carta da Europa falando que se acontecesse alguma coisa pior, que o doutor Júlio, falaria em nome dele. Doutor Júlio, veio uma carta. Eu acho que, se não me engano, foi o Carlos Bolírio que trouxe essa carta. Aí falou, chegou a vez do Israel. O Benedito Valadares, que era o senador do nosso partido, né? O Benedito Valadares não queria o Sebastião Paz de Almeida. Como a convenção homologou o nome do Sebastião e deixou o vice para ser escolhido depois, onde o Murilo Badaró era um dos nomes falados, foi ovacionado dentro da convenção. O senador Benedito Valadares não veio a Minas Gerais, chateado, porque a convenção homologou o nome de Sebastião Paz de Almeida, ele ficou no Rio, falando que estava doente, no Rio. Com a cassação do Sebastião Paz de Almeida, ele teve que correr para tentar viabilizar um candidato dele. Mas aí ele não podia falar que sarou. Aí ele veio e foi para o Hotel Financial, onde ele tinha um apartamento e ficou deitado lá, tentando uma coisa. Mas nesse período, na casa do doutor Júlio Soares, foi feita uma reunião onde o Sebastião Paz de Almeida estava. Surgiu também o nome do Renato Azeredo na época, uma turma aí andou falando o nome do Renato, que por sinal foi um dos brilhantes políticos de Minas Gerais, né? Surgiu o nome também do Renato, mas aí lançaram o doutor Israel, faltando poucos dias para a eleição. Mas ganhou a eleição. E aconteceu uns casos interessantes. Primeiro, proibiram que as empresas de ônibus alugassem ônibus para a campanha do doutor Israel, para o grande comício, o comício final, que seria na Feira de Amostra, pegando ali a Avenida Afonso Pena. Mas quando o povo quer, acontecem umas coisas assim fantásticas, né? Todo mundo a pé, da cidade industrial, batendo na marmita, marchando a pé para o comício. E assim de todos os lugares de Belo Horizonte. Aí o doutor Israel procurou o Júlio Soares, doutor Júlio, e falou assim, ô Júlio, todo mundo sabe da nossa amizade. Todo mundo sabe que você a vida toda me ajudou e agora também nessa eleição. Então você vai ser muito procurado. E o doutor Júlio tinha feito uma cirurgia na laringe, que ele teve um câncer na laringe, como teve também no rim, um câncer de rim primeiro, depois na laringe. E ele tirou a laringe, ele falava pelo esôfago.
ele aprendeu a falar pelo esôfago, sabe? Mas com muita dificuldade. Você sabe que com a pessoa falar pelo esôfago já não é assim. Então você vai ser muito procurado. Então você indica o nome para ficar lá no palácio comigo, que vai ser a pessoa que vai ser o intermediário entre você e eu. Não, o Zé Santana. Não, esse já é meu. Esse já vai comigo. Não, mas é meu também. Então eu fui, assim, muito novo, com uma costa larga, né? Vamos igual eu falava na época, né? Eu fui para o Palácio Novo e sugerido pelo doutor Israel, mas que o doutor Israel, pelo doutor Júlio, e o doutor Israel já tinha pensado em me levar para lá. No gabinete do governador, lá não tinha chefe de gabinete. Então eu ficava mais ou menos assim com uma pessoa responsável lá no gabinete, sabe? Então o Toninho Drummond, Antônio Carlos Drummond, era o secretário particular, sabe? E eu era o assessor, ficava lá na antessala do governador. Aí quando eu fui para o palácio, né, não pensando em candidatura nenhuma, o pessoal começou a falar comigo que você devia entrar, você devia fazer isso, você tem jeito para política e tal, por que você não disputa? Isso eu estou falando assim, prefeitos, chefes políticos e tudo. Então, aí eu resolvi entrar. O doutor Júlio fez, coitado, ele fez um punhado de cartas pedindo voto para mim. Doutor Eduardo Levido Coelho, irmão do Ozanam, foi um dos grandes amigos que eu tive também. Foi meu médico no passado, né? Depois presidente da Previdência, mas ele tinha muito prestígio. Um dos grandes oradores também que eu conheci. Doutor Eduardo me ajudou, vários ajudaram. Porque eu tinha vários primos deputados. Uns mais perto, tipo Edgar Vasconcelos, tinha Paulino também, que é da mesma família, Vasconcelos. Tinha o Fábio Vasconcelos, que também é da mesma origem, do mesmo tronco de família, e outros lá, né? Então, eu tive que ir levando com jeito ali, para não ferir susceptibilidades, né? A não ser na minha terra, onde eu fui majoritário do primeiro dia até o último. Da minha vida pública foram 40 anos. O Zé Monteiro de Castro foi um grande político mineiro da UDN, da ex-UDN. Ele, certa feita, numa roda, ele falou que o Juscelino, o Getúlio, né, que era o líder maior, né, criou o PTB, que é um partido mais de massa, e o PSD, que era um partido mais do interior rural, da base rural, que era a base de sustentação da economia do Brasil, né? E comandava a política da sua cidade. Então Zé Monteiro, ainda uma vez, eu lembro ele falando o seguinte: tudo de bom eles pegaram para o PSD e deixaram para nós só o que não foi interessante para eles, quando foi criada a UDN. Então foi numa época assim onde eles buscaram as grandes lideranças de Minas e do Brasil, né? Formando o PSD e formando... O Getúlio foi muito inteligente. Ele misturou o campo com a cidade. O PTB, que é o Partido Trabalhista, né? E o PSD, que era o partido mais conservador. Por que que a UDN ficou considerada muito radical? Porque como eles não tinham poder, eles não tinham governo no início, eles tinham que levantar bandeiras. E bandeiras mais radicais para poder tentar atrair os descontentes. Então a UDN ficou com essa pecha, no meu entendimento, porque o PSD ele tinha o desgaste muitas vezes de defender determinados princípios dentro do Congresso ou da Assembleia Legislativa, que não era muito simpático para a sociedade, mas era respeitado nas bases. Eu falo isso muito, que o deputado ele pode exercer qualquer atividade, mas o que está dando sustentação ao governo, o governo tem que respeitá-lo. O Rondon foi um grande governador e muitas vezes até incompreendido, viu? Porque eu acho que ele deu uma continuidade ao governo do Dr. Israel. Por exemplo, a Fiat começou em Minas
com a compra dos tratores pela Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura comprou um número grande de trator lá da Fiat. E eles montaram uma estrutura em Betim para dar atendimento a esses tratores que iam para as prefeituras. Que o doutor Israel foi que fez isso. Depois o Rondon deu uma arrancada extraordinária e até eu, como presidente da Assembleia, ajudei a votar uma série de medidas também para justamente consolidar a Fiat em Minas Gerais, que é hoje uma indústria extraordinária para Minas e para o Brasil, né? Eu ocupei vários cargos na Assembleia, várias comissões técnicas que eu gostava, mas eu era presidente da Comissão de Agropecuária. Fizemos vários trabalhos com a FAING e com outras lideranças do setor, buscando caminho, apontando soluções para diversos problemas que nos afligiam naquele momento, né? Mas depois um grupo de parlamentares me chamou e me lançaram candidato a presidente da Assembleia. E depois eu tive um concorrente, por sinal, um dos grandes amigos meus, disputou comigo a eleição. O governo, na época, pendeu um pouco para o outro lado. Era o Francilino Pereira, né? O governo pendeu um pouco, todo mundo sabe disso e tal, mas eu não dei muita... Eu levei a coisa com certa habilidade, porque também eles não radicalizaram. Mas tiveram uma tendência lá, alguns líderes, alguma coisa, trabalhando para um outro candidato. Mas nós fizemos uma eleição muito boa. Eu tive uma votação significativa na reunião da bancada, que são 50 e tantos parlamentares, né? Depois foi para o plenário, tentaram lançar uma chapa no plenário, mas a turma do Renato Azeredo, Hélio Garcia, o próprio Magalhães e outros que eram do PP ou do MDB, entraram no processo falando que tinha que respeitar a vontade da maioria. Acabei sendo eleito presidente da Assembleia num período muito difícil, né? Num período muito difícil. Todos os pronunciamentos lá da Assembleia eram gravados, todos. Eles ficavam lá nas galerias, né? Com gravador, você não pode proibir. Gravador também que você nem nota, você nem vê, né? Foi um período assim um período muito conturbado, né? Onde não havia muito respeito à Constituição e às leis, né? Naquele período, né? Mas nós conseguimos. O mineiro é muito equilibrado, muito prudente. Nós conseguimos passar a fase e a Assembleia Legislativa foi um período extraordinário. Foi quando nós trouxemos o Prodazem para a Assembleia. Eu fui lá no Jabas Passarinho, conversei com ele, até o Itamar era secretário lá do Senado. O Itamar até me ajudou. Nós somos lá no Jabas Passarinho. Se você tiver condição de estruturar na Assembleia, pode contar comigo. Nós tínhamos, porque tinha um secretário, o secretário que queria trazer para a Secretaria de Planejamento, não, de Administração. Mas ele falou, não, trouxe. Tanto que eu o convidei para ser orador oficial na medalha do mérito legislativo. E a Assembleia cresceu muito, porque ela teve uma estrutura, o corpo técnico da Assembleia é muito bom, era e é muito bom, né? Quando eu era presidente da Assembleia, nós tínhamos um instituto nosso, Ipileng, né? Que nós pagávamos até uma cota significativa, né, por mês, mas aquilo ali é para quando a pessoa chegar, você pega um médico, ele deixa de ser médico e vem ser deputado. Sendo honesto, não tendo malandragem do período que administra, o cara sai mais ou menos como entrou, né? Assim é o advogado, assim é o engenheiro. E como é que você vai voltar depois de 20 anos, depois de 15 anos, como é que você vai voltar para a sua atividade? É muito difícil, né? Então a pessoa tinha essa oportunidade de, depois de certo tempo, proporcionalmente aposentar. Mas o Instituto estava meio as coisas, nós resolvemos comprar aqueles lotes ali em volta da Assembleia com o recurso do Instituto. O presidente da Assembleia é o presidente do Conselho. Então nós compramos da Universidade Federal aqueles terrenos,
num preço bem menor do que o preço na praça, porque não precisava de fazer concorrência, que é órgão público, né? Então nós construímos aquele prédio, que em frente à Assembleia, né? Alugamos aquele prédio para a Assembleia. Quando eu fui eleito, nesse período meu no Estado, né? Deputado estadual, eu me preocupei muito de ajudar a criar uma infraestrutura melhor naquelas cidades que eu representava. Porque eu sempre falei, nós não representamos o Estado, nós representamos parcela do Estado. A soma do esforço de cada um dos parlamentares é que é a representação estadual. Então você tem que lutar lá para a sua base eleitoral e cada um luta pela sua, né? Junto ao governo. É o que eu digo, você muitas vezes desgasta, mas é respeitado. Você tem que ser respeitado. E é respeitado aonde? Na sua base eleitoral. E o eleitor compreende isso. Quando você está dando sustentação a um governo, mas também os benefícios estão chegando lá ao município, o pessoal compreende. A minha base eleitoral era o Nordeste de Minas, era o Norte, o Jequitinhonha e o Mucuri. Por eu ter morado em Pedra Azul, eu tinha assim, um carinho muito grande com aquela região. E aqui na zona da Mata Metalúrgica, que é a terra da minha mãe, que é Rio Piracicaba, e a minha, que é Alvinópolis. Eu fui votado também em Unaí, Arinos, aquela região, mas por dentro ali fica 100 quilômetros da cidade do norte de Minas, é perto. É infraestrutura, eletricidade, é saúde, é escola, é estrada. Lutamos muito, mas aí, o problema de estrada, essas coisas, essas obras, eu falo muito que não tem pai, né? Isso é o esforço de vários lutando por uma causa maior. Por exemplo, quando eu era deputado estadual, Paulino Cícero, né, de Vasconcelos, Batista Miranda, que eram deputados federais e eu estadual, nós lutamos muito para 381, Belo Horizonte, Molevade, Valadares. Conseguimos algumas coisas, fizemos algumas obras lá, conseguimos, mas quem conseguiu? Foram vários, além de nós três, que tinham uma luta mais efetiva, mas os outros votaram também na região, lutaram por isso. Então, eu acho que a obra, ela é coletiva. O meu partido não apoiou o Tancredo. O meu partido, o PFL, apoiou o Eliseu Rezende. Nós tivemos aí uma luta grande, né? Eu era presidente da Assembleia na época. Uma luta grande, eu apoiava o Murilo Badaró. Mas depois o partido voltou todo para apoiar o Eliseu, que era um candidato sugerido até também pela presidência da República, pelo ministro Mário Andreasa, que trabalhava muito nessa tese. Então a maioria dos parlamentares mineiros e dos políticos mineiros apoiaram o Eliseu, mas naquela época, como ele era técnico, eu defendi uma tese que a indicação de um técnico era a demonstração da incapacidade do político mineiro de governar. Então eu defendi a tese que tinha que ser um político. Não tinha nada contra a pessoa do Eliseu. Foi quando nós abraçamos a candidatura do Murilo. Mas a maioria, 90%, ficou com a outra candidatura. Então nós ficamos poucos apoiando o Murilo Badaró. A bancada estadual do PFL, na maioria, apoiou. Nós tivemos uma votação significativa, mas perdemos. Mas aí acompanhamos a vontade da maioria, porque o Magalhães era candidato a Senado. E aí lançaram o nome de João Marcos para senador também. E foi disputar na convenção, o João Marcos ganhou do Magalhães. E aí paralisou a campanha durante um mês ou mais para poder ajeitar as coisas, que ficou um pouco desagradável, né, para acertar. E aí começou a campanha do Eliseu. No início, o Eliseu muito técnico, mas depois ele é muito inteligente, pegou a coisa e começou a fazer uns pronunciamentos mais políticos, mais estilo mineiro, e foi uma campanha muito bonita, mas o Tancredo ganhou, né, e governou aí o Estado bem. Nós, na Assembleia Legislativa, não é fazer oposição, mas nós não era do governo.
mas votavam aquilo que era de interesse do Estado. Chegou um ponto que o Geisel, general Geisel, que era presidente da República, queria redemocratizar o país. Quer dizer, voltar à Constituição, a eleição direta, normal, aqui para o Brasil. E o irmão dele era ministro, ele nomeou o irmão para ministro do Exército, né? Ministro do Exército. Onde houve uma crise grande na época, porque o chefe do gabinete militar, rebelando com os outros, tentou até, chegaria no ponto de destituir o Geisel. Mas é que a maioria dos comandantes de exército ficaram com o presidente da República e o ministro do Exército, né? E com isso ele estabilizou. Foi quando veio a eleição indireta, quando o Tancredo foi escolhido pelo equilíbrio, pela prudência dele, para poder fazer essa transição. Na tese dele, a última eleição indireta no Brasil, mas que precisava dar uma conotação popular a esse movimento. Foi onde que ele participou de vários movimentos. Eu lembro até, ele foi no Pará, naquele Círio de Nazaré, e outros movimentos grandes, né? Não tinha necessidade disso, mas ele quis dar um cunho popular àquela campanha direta, que é o propósito maior, era redemocratizar o país, voltando às eleições diretas, para o povo escolher o seu governante. Depois veio o problema, né? O problema maior, que foi a doença dele, que ele já tinha esse problema, mas antigamente você tinha medo de falar. Você falava que estava com um probleminha qualquer, falava que você estava morrendo, né? Eu acho que o Tancredo, dentro desse estilo, segurou um pouco a doença e ela complicou um pouco mais, né? Que poderia ter feito uma cirurgia na época e ter reabilitado, né? Aí veio o Zé Sarney, né? Sarney, que era o vice-presidente. Eles arranjaram uma forma para poder ele tomar posse, porque senão teria uma crise grande aqui no Brasil. Aí ele assumiu, eu já era deputado federal, né? Eu já era deputado federal. E o Ulisses Guimarães, muito prudente, muito equilibrado, e com uma grande liderança dentro do Congresso, foi quem comandou a Constituinte. O Aureliano Chaves, não concordando com a imposição do governo dentro do partido que ele participava, PDS, ele, com um grupo de parlamentares, Marco Maciel, Jorge Bonhoeffer, Zé Sarney e outros do partido, eles criaram, e vários parlamentares de Minas, federal, eles criaram uma frente liberal, não era um partido, uma frente, para protestar contra aquela imposição de nomes que o executivo queria colocar dentro do partido. Aí surgiu o Partido da Frente Liberal. E eu fui deputado estadual, na hora que aconteceu, eu fui à tribuna e falei que me desligava do partido e acompanhava esse movimento. E muitos falavam que eu era doido. Como é que você faz um negócio desse, vai perder voto? Eu não nasci deputado e não pretendo morrer também deputado. Agora eu quero sair da vida pública com a mesma dignidade que eu entrei. Eu não concordo com esse tipo de comportamento e eu acho que a turma está certa, o Aureliano está certo, eu vou marchar. Mas é que eu ganhei, porque todo mundo depois foi e virou o Partido da Frente Liberal, que foi grande, né, no Brasil. Eu já tinha sido tudo que podia ser como deputado estadual, né? Aí veio a Constituinte. Eu falei assim, gente, é uma forma de eu também participar, né? Dar uma continuidade na minha carreira. Ou então para, né? Porque você pode perder também, né? Aí, o que eu fiz? 2 anos antes, eu fiz uma carta para todos os deputados federais votarem comigo, com a R, mandando para ele, falando que eu pretendia disputar a eleição na época própria para Constituinte, justamente para não pegá-los na véspera. O Paulino, Batista Miranda, Jorge Vargas, Maurício Campos,
fiz com o Francilino Pereira quando ele era deputado, né? Então eu peguei, para não criar problema para esses, que são todos meus amigos, eu avisei com antecedência. E mandei para a base também uma notícia falando que eu tinha essa pretensão. Estava faltando 2 anos e meio ainda para a eleição, né? Mas eu fiz isso com antecedência justamente para dar oportunidade ao pessoal também fazer um trabalho para ser mantido ou não na cidade que nós tínhamos a honra de representar, eu na Assembleia Legislativa e ele na Câmara Federal, né? Mas 90% ficaram comigo das cidades, sabe? E eu fui eleito, fui para Brasília e fui para a Comissão de Sistematização, que foi aquela comissão que mais atuou na Câmara. Eu reunia com alguns amigos aqui, eu tinha uma pessoa que tinha uma redação parlamentar, que foi até da Assembleia, Zé Sebastião Moreira, que todo mundo chamava Moreira, né? O Zé Sebastião Moreira, que é um dos caras mais talentosos, que mais conhece o Poder Legislativo e que mais acreditava no Poder Legislativo. Chamei o Moreira, muito meu amigo, quando eu fui presidente da Assembleia, foi meu assessor. Falei assim, ô Moreira, você tem que me ajudar na redação parlamentar. Porque esse negócio de redação parlamentar é completamente diferente. Pode pegar o cara que escreve o melhor português do Brasil, que não sabe dar forma jurídica para poder fazer o artigo da lei, né? E o Moreira sabia. Eu convidava alguns amigos que entendiam de determinados segmentos para me ajudar a pensar em algumas emendas importantes na Constituinte. Eu sempre defendi uma Constituição mais enxuta. As leis complementares que iriam ditar normas com mais detalhes. Infelizmente, ela foi muito detalhista, a atual Constituição. O relator também foi muito correto com os deputados. Quer dizer, se 10 deputados apresentassem uma emenda parecida, ele considerava que era dos 10. Então, ele fazia uma emenda só e punha todos os nomes dos deputados que apresentaram. Com isso, deu aí um número significativo de emendas aprovadas por mim. Todo mundo critica muito o deputado que não trabalha. O cara trabalha de terça, quarta e quinta até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Mas é que se você ficar só em Brasília, você perde a eleição na base. Olha, eu tive 130 e tantas emendas aprovadas na Constituinte. 130 e tantas emendas aprovadas. Ninguém nunca comentou com isso comigo no interior, porque o cara quer resolver o problema local. É a infraestrutura que precisa de ser feita, né? Mas você tem que ter a vida parlamentar e a vida pública, né? O Collor, com aquele problema de combater Marajá lá no estado, sabendo que as pessoas já estavam aposentadas e você não pode retroagir para prejudicar, você só pode para beneficiar. Então eles já estavam com direito adquirido, apesar de ser um salário exorbitante, né? Ele pegou aquilo como mote e saiu para o Brasil protocolando no Ministério da Justiça, não, no Ministério da Justiça, no Tribunal Supremo Tribunal e uma série de outras coisas, e isso pegou a opinião pública. Com o apoio da Globo, que a Globo devia ter alguns interesses aí com essa candidatura do Collor, né? Com o apoio, a Globo deu uma cobertura muito grande a esse movimento do Collor. E ele começou a ser aplaudido por todos os cantos do Brasil. Com isso, ele teve uma votação significativa, né? E chegou em Brasília, foi administrar o país, tomando uma série de medidas que eu acho que não eram as mais recomendáveis, e chegou naquela crise, porque ele não tinha sustentação dentro do Congresso, porque ele não dava bola, ele não tinha respeito pelo Poder Legislativo. Foi uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara. E essa comissão parlamentar de inquérito foi muito grande, foi uma comissão que durou um período razoável, né? E aí foram descobrindo uma série de coisas, a maneira de administrar do presidente da República, que culminou
com a possibilidade da cassação do mandato. Ele antecipou a cassação, renunciando ao mandato de presidente da República, né? O Itamar era o vice-presidente da República. O Itamar assume o mandato de presidente, num período menor, né? Organizou a casa, trouxe o Fernando Henrique para ministro da Fazenda, montou a estrutura dele de governo muito boa, com boas lideranças, e conseguiu fazer essa passagem, né? Sem muito trauma e sem muito problema. Eu sempre participei muito da Comissão de Minas e Energia, porque aqui é um problema que atinge muito a Minas Gerais, né? E lá nós debatemos grandes temas, votamos grandes projetos, eu relatei vários também. A outra comissão que eu fiz opção é o que tratava das obras públicas do Brasil. Por quê? Porque Minas Gerais é o estado que tem o maior número de rodovias. Então você, dentro dessa comissão, você tem de transporte, você tem condições de ajudar a diminuir os problemas aqui do estado. Então eu atuava muito nessas duas. E naquelas comissões especiais que eram formadas. Eu nunca gostei de CPI. Eu nunca participei, nunca aceitei participar de CPI, porque eu acho que a maioria delas não leva a nada, é apenas um teatro, né? E o sensacionalismo muito grande, e eu acho que não é esse o melhor caminho, né? Então a do Collor foi uma das poucas que sobreviveu. O Bonhoeffer, ele fez uma intervenção branca aqui em Minas Gerais. Quando ele fez a intervenção branca, ele suspendeu a nossa convenção, que seria uma das mais bonitas convenções aqui dentro do estado, com um número significativo de deputado federal e estadual, prefeitos, vereadores, tudo já pré-estabelecida a data, todo marcado e já convocado. Ele suspendeu porque o estatuto dava a ele essa condição. Nós pelejamos para que isso não acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Aí eu saí do partido. Quando eu saí do partido e comuniquei ao Bilac Pinto, que era o deputado estadual que foi lá com 8, para poder resolver os problemas lá, tentar viabilizar a convenção, o Bilac estava voltando para Belo Horizonte, eu liguei para ele. Falei com ele: ó, Bilac, eu tenho que te dar uma informação. Eu já decidi, eu não vou ficar no partido, eu vou sair. Agora, vocês não podem precipitar. Cada um tem que analisar a sua situação. É uma decisão dura, difícil, porque você larga um partido para você poder depois estudar para onde que você vai, porque não tinha nada pré-estabelecido. Bom, aí, quando chegou em Belo Horizonte, o Bilac me ligou falando que ia sair, que a turma também ia sair, os 8. Os deputados federais saíram 6. Eu comuniquei ao Clésio Andrade, que era o vice-governador, ele me pediu uma cópia da carta que eu mandei para o Bonhoeffer, porque ele falou também que não ficaria, que ia nos acompanhar, e acompanhou. Então, aí, nesse inteirinho, o Zezé Perrella, que era do nosso partido, ligou para o Zé Alencar, falando que estava querendo ir com o Clésio lá conversar com ele. Aí o Zé Alencar falou que teria o maior prazer, mas queria que o Zé Santana estivesse junto dessa conversa. Foi quando o Clésio foi me localizar, me contando isso, falou que houve essa precipitação deles, mas que o Zé Alencar falou que os receberia, mas queria que eu estivesse junto. Aí nós fomos. Foi no Jaburu, num sábado até, onde conversamos, aquela coisa toda, todo mundo batendo papo, almoçamos até com ele. Quando nós saímos, eu falei assim: ó, nós já estamos no PL. Que isso, mas não, vocês já estamos. Maneira que vocês conduziram lá a conversa lá, eu acho que não tem outro caminho. Aí o Zé Alencar procurou a cúpula do PL, mostrando a possibilidade de uns 8 deputados para lá,
fora os deputados estaduais aqui, um partido que era pequeno, que tinha aí uns 20 prefeitos, alguns vereadores, poderia ser um partido grande, como foi. Aí marcaram uma reunião em Brasília, e nós fomos, quando a comissão do partido, que é a executiva do partido antiga, pediu exoneração para poder fazer uma nova composição. E me escolheram para ser o presidente do PL. Então nós voltamos para Minas, reorganizamos o partido, lançamos candidato aqui a vereador aqui em Belo Horizonte, apoiando o Fernando Pimentel, quando ele estava com 4% na pesquisa. O Zé Alencar veio, fizemos uma grande reunião aqui, tivemos uma participação significativa no governo do Pimentel, que ele ganhou a eleição, né? Tivemos uma participação significativa no governo, elegemos 3 vereadores, os outros partidos maiores tinham elegido 1, né? O PMDB, o PFL e o PSDB, e nós elegemos 3. É o partido com o maior número de vereadores eleitos aqui em Belo Horizonte. E aí nós demos uma estruturada boa no partido, fizemos 90 e tantos prefeitos, 80 e poucos vice-prefeitos, 240 e tantas coligações vitoriosas, fizemos um número de vereadores grandes no estado e depois, por necessidade de fazer um acerto, eles se fundiram um partido com o PL e virou Partido da República, PR, Partido da República. Fernando Henrique fez um governo muito bom, austero, né? E conseguiu criar uma série de medidas que ajudou a beneficiar o Brasil de uma maneira significativa. Que o Lula foi muito inteligente. O Lula deu continuidade a uma série, essa Bolsa Família, por exemplo, ela tinha um outro nome, mas é a mesma coisa do que está sendo feito hoje. A economia, ele deu continuidade, porque é um negócio também muito importante, viu? Eu lembro uma vez, lá em Uberaba, o Lula já presidente da República, ele estava lá, e na casa do Joni Barcelos, estava lá o ministro da Agricultura, o Joni, mais umas 2 pessoas, e eu estava presente. E o Lula sabia que nós dois somos constituintes, né? Aí ele ainda comentou, se nós tivéssemos, naquela constituinte, aprovado tudo que o PT propôs, nós quebrávamos o Brasil. Por quê? Porque ele já estava na administração pública, ele já era executivo, ele era responsável para conduzir os destinos aqui do país. Então é outro departamento. Você fazer oposição, muito bem. Você xinga todo mundo, fala, propõe coisas absurdas. Na Constituinte eles propuseram coisas horrorosas que nunca poderia ser realizado. Mas era uma oposição, não tinha problema, sabia que não ia ser aprovado, que a maioria rejeitava. Mas fazia aquilo para quê? Para criar um clima favorável para eles no Brasil, né? No eleitorado brasileiro, né? Mas o Lula foi muito interessante. Eu acho que a pessoa, quando senta na cadeira, que vai ter a responsabilidade de dirigir o destino ou do país, ou de Minas, ou de alguma prefeitura, mesmo sendo de oposição, mesmo sendo radical, ele tem a responsabilidade de saber conduzir os processos, porque senão ele coloca, se for o país, na bancarrota, se for tomar aquelas medidas sensacionalistas. O mesmo acontece no estado e o mesmo acontece nos municípios.